roteiro da 14ª sessão ordinária, 22 de setembro de 2014, solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à chamada. Agente de Paula. Presente. Antônio de Lima Serrão. Carlos Camargo presente. Celso dos Santos. Hélio Rodrigues. José de Fátima Vante. Juarez José Francisco. Luiz Adriano Mazzoni. Mário Henrique Barreiro Simão de Souza. Milton Perucci. Paulo César Nunes Azai. 2 faltosos, senhor presidente. Então, também discordo. Havendo número regimental, solicita a todos que fiquem de pé. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa sessão. Tribuna livre, não há orador inscrito. Gostaria de convocar o senhor Mário Henrique para ser o segundo secretário ad hoc na falta do secretário Juarez José Francisco, o popular Zebrinha. Submeto à deliberação e votação dos senhores vereadores a ata da 13ª sessão ordinária, realizada em 8 de setembro de 2014. Até comunico aos senhores, como não houve tempo hábil, a ata ficou pronta hoje, eu peço aos senhores, se quiserem a leitura da própria. Necessário? Não? Dispensa a leitura? Dispensa. Então, em votação, os favoráveis sentados, contrário em pé. Sim, senhor. Aprovado. Projetos protocolados na secretaria. Primeiro secretário. Não há projetos. Primeiro secretário informa que não há. Passamos agora à leitura resumida das indicações. Juliano. Juliano, tem indicação? Indicação tem? Não tem? Então, o senhor secretário informa que não há indicações. Senhor presidente. Antes de mais nada, pois não. Eu gostaria de fazer uma indicação verbal, no momento é este. Eu entreguei para o diretor de secretaria, já devia tê-lo feito na outra sessão, mas eu deixei em casa, aqueles convites, aquele convite que os vereadores receberam, doação da prefeitura, da comissão da Cafearte, dos camarotes VIP. Eu estou fazendo a devolução dos meus, como todo mundo sabe, eu não costumo usar essas doações da prefeitura, e eu estou fazendo a devolução, já pedi para fazer um requerimento, e nós estamos fazendo a devolução que eu não, da mesma maneira que eu faço do rodeio dos camarotes, eu estou fazendo também da Cafeartes. Eu não acho justo, mas isso é posição minha. Eu teria falar também mais um requerimento sobre o trânsito, para que o prefeito tome providências, principalmente, já que não se vai construir mais lombada, que a gente sabe que muitos locais são proibidas, fazer a pintura das lombadas. O prefeito, numa reunião conosco aqui, disse que já havia contratado um engenheiro que estava em estudo, mas eu acho que já está demorando muito. O trânsito nosso é horrível. E só para encerrar, eu gostaria depois que aqueles que tivessem na Santa Casa, que tivessem uma reunião, Adriano Mazzoni, o nobre colega Adilson, o Hélio, que falasse sobre alguma coisa sobre a Santa Casa, o que está acontecendo no pronto-socorro. O Mário Henrique também parece que, não sei se esteve lá ou não, para que a gente pudesse tomar uma posição. Acho que Vossa Excelência sabe de alguma coisa, teve alguma reunião, para que esclarecesse, já que hoje quase não tem projeto, a gente soubesse o que está acontecendo no pronto-socorro da Santa Casa, quais são as reivindicações dali. Só isso, Excelência. Serão encaminhados ao efeito. Em relação aos ingressos, eu também ganhei os ingressos de rodeio, não fui, ganhei os ingressos da Cafearte, aí não fui, mas não vou fazer devolução, não. Acho que foi a cortesia do prefeito e o respeito à opinião. Eu não fui por livre e espontânea vontade. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, desculpa até a compostura, ao grupo de 20 alunos do ensino médio, da administração do EJA, Ensino de Jovens e Adultos, da Escola Técnica Elci Aguiar, do Centro Paula Souza das cidades, acompanhados da professora Gislaine Multa. Muito obrigado pela presença. E desde já eu falo, vocês ficam convidados para mais sessões, para a próxima sessão,
Infelizmente, o dia hoje nós não temos projeto, é raro isso, mas acontece que nós não temos projeto, mas nem por isso a gente vai deixar de ter a sessão, ainda mais abrilhantado pela presença de vocês. Muito obrigado. Viu? Correspondências recebidas. Existe uma correspondência que é da secretária do prefeito, que é do Exército, né? Solicito ao nobre vereador Mário a leitura. Senhor presidente da Câmara Municipal, verso presente sobre a entrega de CDI. Convidamos Vossa Excelência para no dia 24 de setembro de 2014, às 10 horas da manhã, Câmara Municipal. Nas dependências da quadra coberta ao lado do Ginásio Municipal de Esportes de Cafelândia, para prestigiar a entrega dos certificados de dispensa de incorporação aos jovens cafelandenses da classe de 1996, dispensados da prestação de serviço militar inicial. Aproveitamos a oportunidade para externar a nossa mais alta consideração e apreço. Dona Cirlei Aparecida Ravazzi Sanches. Essa convocação, esse convite é para casa, viu? Para todos os vereadores, não é o presidente, viu? O nome do presidente, mas para toda a casa. Requerimentos com votações, nós não temos requerimento com votação, então, esgotada a matéria destinada ao expediente, passamos à explicação pessoal. Solicito ao senhor segundo secretário que nos informe se há algum vereador inscrito. Com a palavra, o nobre vereador Celso dos Santos. O senhor tem 15 minutos. Eu não vou ser breve, senhor presidente. Nosso secretário está afiado, hein? Eu gostaria porque a gente recebe muitas reclamações que o pátio da prefeitura está cheio de veículos, e que veículos que estão sendo, precisam deles para necessidades, para a estrada, tudo. E esses veículos, ou não arruma, ou com pneu furado, não sei lá. E nós ficamos sabendo que alguns vereadores estiveram lá, inclusive o nosso amigo Paulo JP. Eu só gostaria que ele fizesse também o que foi constatado, se existem esses veículos ou se não existe. Só isso, excelência. Senhor Adriano Mazzoni. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a professora Gislaine e os demais alunos da Escola Paula Souza, ETEC, né, por estarem presentes nessa sessão. Infelizmente, como o nosso presidente diz, hoje nós não temos projeto. Eu até tentei avisar o Flavinho para ver se vocês mudavam, mas acho que não deu tempo de ele avisar vocês, né? Tá. Então tá bom. Então, parabéns pela iniciativa e que vocês venham mais vezes, tá? Obrigado. Senhor presidente, como o nosso nobre colega pediu, o Celso, semana passada eu estive conversando com 2 irmãos da Santa Casa. Eles fizeram uma reunião da Irmandade, não sei se foi na semana passada mesmo ou na semana retrasada. Eles estão com alguns problemas, como todas as Santa Casa, a maioria das Santa Casa estão. A Cafelândia também está passando por esse problema, que é o déficit orçamentário. Eles têm tentado, por algumas vezes, falar com o prefeito para ver se corrige essa questão do déficit, mas eles não tiveram sucesso. E eles tinham uma determinação que eles iam tentar mais essa semana. Se não conseguissem, eles iriam fazer uma paralisação no dia 25 agora de setembro. Isso não seria só em Cafelândia, mas também várias cidades vão fazer esse mesmo movimento. Todas as cidades que estão com dificuldade financeira, eles vão fazer essa paralisação. É uma determinação, acho que do sindicato deles lá, e veio por São Paulo, veio intermediado isso aí de São Paulo. Então, assim, a gente pede que o prefeito possa tomar uma iniciativa aí, sentar com os irmãos lá, com o provedor, e tentar ver o que pode ser feito para que isso não ocorra. Na realidade, essa paralisação seria em questão do pronto-socorro. Inclusive, eles, na reunião, parece que eles até comentaram em questão de se a prefeitura quisesse assumir a parte da Santa Casa lá, que é aquela parte da porta onde vai dar acesso para as internações, para fora, que é o pronto-socorro, que eles alugariam ou faziam alguma coisa com a prefeitura, para a prefeitura administrar aquilo ali, eles ficariam com a outra parte. Administraria só a outra parte. É isso que eu fiquei sabendo. Depois eu não conversei mais com ninguém deles, entendeu? Então não sei se eles conseguiram ou não. Até eu propus para eles que eles não conseguissem conversar com o prefeito na semana passada,
para que eles fizessem sua inscrição aqui na tribuna livre e viesse aqui expor a situação deles hoje. Como ninguém se inscreveu, pode ser de repente que até conseguiram já se acertar isso aí. Outro assunto que é em relação, eu estive conversando com o nobre colega Hélio Rodrigues hoje à tarde, há mais ou menos uns 3 meses, o SARA de Cafelândia está fechado. Então, eu conversei outro dia com a Simone, eu consegui o telefone dela, ela estava em Dourados, eu conversei meio por cima com ela me passou alguns dados, e ela pediu para que a gente tomasse alguma atitude. Eu conversei com a Maria de Lourdes hoje, até fiquei de ir lá e não consegui na parte da tarde conversar com ela. Mas eu prometo que amanhã eu vou procurar ela, tentar levantar algumas coisas que ela me passou, certo? No caso a Simone, para ver se consegue resolver esse problema do SARA também. O SARA, na realidade, o problema deles também é financeiro. Existe um repasse que vem do governo, e eles funcionavam através de uma liminar. Estava tendo um acordo entre a DIR de Bauru e o SARA para que ele se legalizasse essa liminar e voltasse a funcionar. Porém, já faz alguns anos que uma das sócias, que é a doutora Irene, ela não está mais trabalhando aqui na Santa Casa, no SARA. Só que parece que ela continua com essa participação na arrecadação do SARA. O que está acontecendo? Como ela tira a parte dela e não ajuda no rateio das despesas, o SARA também está ficando no vermelho. Porque, além disso, o SARA repassa uma verba para a Santa Casa também. E, na realidade, a Simone me disse que ela tem um projeto novo para que fosse mudado o sistema do atendimento do SARA aqui, não somente de auditivo, mas com outras especialidades. Esse projeto já está aprovado pela DIR de Bauru, porém, ela não conseguiu uma conversa com o prefeito e com a Santa Casa, que parece que tem um problema político aí no meio dessa situação. E eles estão meio assim, Lins está querendo levar o SARA para lá. Parece que já tem uma negociação com o prefeito lá, o Edgar e o Pinotti, o doutor Pinotti. E eles estão tentando convencer ela a abrir o SARA lá em Lins. Eu comentei com ela, com o nobre colega Hélio, que esse sistema novo que ela quer trazer, eles fazem um investimento na questão de um prédio próprio, para eles trabalharem, e, além disso, ela recebe uma verba mensal para administrar o trabalho nesse local. Então, amanhã eu vou tentar conversar com a Maria de Lourdes, e a gente vai trazendo outras informações nas demais sessões. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Nobre vereador Paulo Anzai. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, boa noite. Cumprimentar a professora Gislaine e os alunos do Paula Souza. É sempre bem-vindo a estada de vocês aqui, porque cumpre a democracia quando se participa. Quando não se participa, então as coisas ninguém pode reclamar, tá certo? Então, prazer em recebê-los. Falando sobre o SARA, eu também entrei em contato com o Éder, quando da reunião que eles propuseram aí para decidir se ficava ou ia embora o SARA daqui, e até eu falei que era oportuno que chamasse os vereadores e o prefeito para a gente ter uma conversa. Embora ele tenha dito para mim que não, era somente uma reunião entre a Irmandade. E eu acho que a situação, quando tem a ver com o interesse da população, devesse ser discutido com os vereadores e também com o prefeito. Não ficar somente com a Irmandade. O João veio até mim, membro da Irmandade, reclamando bastante. Aí eu falei para ele também, eu não fui convidado para uma reunião, e eu creio que essa reunião que vocês foram também não se tocou nesse assunto, né? Nem do SARA, nem do fechamento, de possível fechamento dia 25 aí, que é um manifesto que vai haver. Não estou sabendo de nada disso aí, então pedi a ele que realmente se posicionasse e trouxesse o problema para ser discutido no Legislativo. Para falar sobre, a Excelência falou sobre os veículos da Prefeitura. Eu não nego, eu estive lá realmente, fotografei os veículos. Existem mesmo veículos lá
que estão parados por estarem com pneus furados e coisas assim. Não são poucos, são várias pás carregadeiras, uma Patrol, um caminhão branco e outros veículos lá. Agora, em relação a isso aí, eu atribuo a culpa às licitações. Porque, na verdade, quando as pessoas vão buscar preços, e eu acho até justo que se busque preço, mas que oferte para a população a melhor mercadoria, não a pior. E está parado os veículos lá porque a compra que foi feita foi através de uma licitação em que ganhou uns pneus aí chineses, câmaras de ar chineses. Tanto assim que uma câmara de ar, por exemplo, da Tortuga, que seria uma boa câmara, custa a base de R$420. E essa câmara que ganhou lá custa 170. Só que coloca e já estoura. Então, eu acho que precisava de corrigir isso aí, porque, na verdade, eu não coloco nem pneu recalchutado nos meus carros. Eu coloco pneus novos. E acho que a prefeitura teria a obrigação de colocar pneus de boa qualidade. É bem por isso que está acontecendo esse problema de vários veículos estarem parados ali, porque os pneus são de má qualidade. Inclusive, eu vi a montagem de um pneu, cujo o João montou ali, e o pneu já estava furado, sendo um pneu recalchutado zero, que estava sendo colocado. Então, eu falei, olha, isso aqui é uma porcaria realmente. Então, acho que a gente precisava de fiscalizar melhor isso aí, até porque tem vidas ali envolvidas, né? Ônibus aí, eu não sei se tem um micro-ônibus com pneus chineses. Isso aí é para rodar em países como a China, né? Então, tem países aí que os pneus não servem para o Brasil. Então, a gente tinha que tomar esse cuidado na hora de comprar esses pneus aí, para não mesclar, né? O Brasil não tem nada a ver. Nós temos um clima tropical, tem pneus aí que é de países gelados, é lógico que não funciona aqui. Então, está respondido, viu? A você, Vossa Excelência, Celso, eu já respondi, então, que eu estive lá. Inclusive, eu levei o Mário hoje para não estar falando aqui sozinho sobre o problema que foi apontado. Também tem uma reclamação do PSF da Vila Belém, cujo Walter da Cafelar foi lá reclamar para mim que a filha dele caiu, bateu a boca e chegou lá para atendimento e ninguém fez nada, ele teve que levar a garota para o hospital. Eu acho que, na verdade, eu apontaria um problema. Na verdade, nós temos problemas com as contratações dos médicos e que os médicos assinam um contrato com a prefeitura de 8 horas por dia. E, na verdade, isso aí é trocado por 20 atendimentos de manhã e 20 à tarde. Sendo que quem usa sabe que um atendimento desse estilo aí não é um atendimento bom, porque pode ser de 1 minuto também, e em 20 minutos você mata o dia. Então, eu acho que teria que ver esse negócio aí desses contratos, porque se a pessoa não quiser cumprir, tem gente que cumpriria. E se for o caso, o salário que é baixo, suba os salários. Mas nós não podemos deixar um PSF como aquele, de repente a pessoa voltar para trás e ter que ir para um hospital em busca de um socorro, porque não pôde ser atendido. Inclusive, liguei lá, a médica tinha ido embora às 11 horas. E não voltou no período da tarde. Quer dizer, não cumpriu também 20 consultas à tarde. Acho que nós temos que cobrar isso aí, porque a população está cobrando da gente. Sobre as horas extras dos funcionários da prefeitura. Eu já conversei com o Marcos, do RH, em relação às horas extras. Acho justo que quem trabalha receba suas horas extras e não vá para o banco de horas. Porque, na verdade, tem funcionário com 700 horas no banco de horas e não tem como receber. Então, eu acho que teria que devolver esse dinheiro aí e a gente, de hoje em diante, a gente começar a fazer um trabalho para receber. Fez a hora extra, receba. Agora, como que a pessoa vai trabalhar um extra e não recebe as coisas? Sobre a Lagoa da Paixão, vou tornar a falar. Vai ser comum daqui uns dias começar a época de chuvas e aí então as pessoas vão estar reclamando porque aquilo lá vai acabar virando uma erosão, né? Porque já está virando. E aí vai se dizer assim, vamos esperar a chuva passar para consertar. Tanto tempo de seca já deveria ter consertado. Se aquilo lá for realmente rompido numa temporada de chuva, o que vai acontecer é que, na verdade, nós vamos nos desligar dos distritos e algumas fazendas, prejudicando os comerciantes, prejudicando quem mora do lado de lá daquela lagoa, daquele riozinho que passa ali. Eu acho que, desnecessariamente, poderíamos consertar aquilo ali com toque de caixa mesmo.
No nosso município, nós temos funcionários competentes para fazer aquele serviço, que implicaria num gasto pequeno, a meu ver, mas, de repente, quando romper aquilo ali, vai ser um gasto grande, urgente e caro. Então, nós precisamos consertar isso aí. Também na Via Umpeirano, já falei várias vezes aqui, esses dias uma carreta se desligou de um bitrem, e essa carreta ela desceu aquela via ali para baixo do lixão, e de repente ela entrou numa árvore, que foi a sorte, porque senão teria passado com 100 toneladas em cima da casa do Celso Palacinho. Então, graças a Deus, tinha uma árvore pelo caminho que fez ela capotar. Caso contrário, teria matado uma família inteira, porque eu já falei várias vezes sobre redutores de velocidades nesse trecho. Só na curva da minha propriedade morreram até agora, nas minhas contas, 8 pessoas. Só do tempo que eu comprei aquilo lá até hoje. Então, fica super chato. Já falei também que eu pedi para o meu funcionário que não deixe nunca ninguém pôr cruzinhas ali, porque senão fica super ruim você passar um final de semana com um monte de cruz ali bem em frente à sua propriedade. Que essa conversa não fique aqui parada. Que nós possamos fazer alguma coisa, porque inclusive é nossa obrigação proteger vidas. Que a gente faça um manifesto aqui, assinado pelos 11, que a gente faça lá os redutores de velocidade, que na verdade deveriam ser 3 redutores. Um antes da ponte, quem vem de Bacuriti para cá, um no meio onde tem aquele porto de areia, e um antes da curva, que é onde tem morrido muitas pessoas. Já morreu um motoqueiro, e sábado agora acabou de capotar outro veículo lá da usina, por causa de alta velocidade ali. Então, que nós possamos fazer aqui um manifesto que peça para fazer o serviço. Outra coisa também, passando propaganda política hoje, retornei nos locais onde fiz ofícios e encaminhei, coloquei em Facebook, se vocês podem acompanhar. Ficou mais fácil colocar uma placa no buraco do que ir lá e jogar lá uma carriola de massa e tapar. Isso eu acho um absurdo, porque, na verdade, naquela rua ali na Coab, onde faz lateral com a escola do Carlinho Camargo, tem uma valeta ali que todos os ônibus batem. Eu já falei numa sessão passada que um ônibus de Guarantã descuidou e passou com tudo lá, a moça quebrou um dente de Guarantã e veio reclamar para mim. Eu falei, o que eu posso fazer? Teria que fazer alguma coisa realmente e não colocar um cavalete agora, que o dono da casa tem que tirar o cavalete para guardar o carro. Aí guarda o carro, vai lá e põe o cavalete. Olha o transtorno que está causando para uma pessoa, sendo que é tão simples jogar. Hoje eu bati uma foto, vou colocar no Facebook, fazer uma reclamação, porque para mim isso é uma vergonha. Nós temos que atuar mais firme em cima desses propósitos, porque na verdade a população está vendo esses problemas e vai cobrando da gente. E nós repassamos. Quero deixar bem claro que os ofícios estão todos no meu Facebook, vocês podem entrar, que eu estou pedindo como todos estão pedindo. Acontece que nós aqui não temos culpa. Eu já falei até que estou pensando em comprar uma enxada e uma carriola e sair fazendo serviço pela comunidade. Falando sobre a lei dos animais, sábado passou uma vacaria lá em frente ao meu estabelecimento, que foi fazer compra ali pela loja do Carlito Radigueri, depois desceu a minha rua ali, e eu até pedi que fizesse alguma coisa. Bom, o senhor Pedrinho Brosoli, né, que é o responsável pelo setor, ele estava pedindo uma coisa que é pequena. Ele estava pedindo um transporte para esses animais que são apreendidos para levar ao local. Ele teve que tocar um monte de vacas, saindo aqui do ginásio de esportes, e levar até lá no final da Coab, onde nós temos lá o clube de rodeio, e as vacas estão detidas lá, porque não tem um veículo. R$50 custa um veículo para transportar essas vacas lá. Todo mundo está vendo essas vacas passeando pela cidade inteira, e nós temos uma lei aqui que foi votada pelos senhores. E eu acho que não custa nada, inclusive o policial Antinha está aguardando uma ligação minha para resolver, porque o setor responsável desconhece as leis que tem que ter para poder prender e dar determinação para esses animais. Eu acho que tem que tirar realmente, tem que tirar das ruas, acho até, eu tenho dó das vaquinhas, mas eu tenho mais dó por elas estarem soltas nas ruas, né?
de certa forma, aí, podendo causar um acidente com a população, né? Eu acho que não custa nada a gente pegar um pouco mais pesado. É isso que eu queria que a gente fizesse aqui. Quando um vereador faz um ofício aqui, eu acho que não é mais um vereador assinar. Vamos assinar os 11 logo. Mas vamos cobrar para que as coisas funcionem, porque eu já estou desistindo de fazer os ofícios. Vocês me desculpem, mas não é nossa culpa. A situação é ruim mesmo. Tá bom? É só, senhor presidente. Obrigado. Eu gostaria de esclarecer um assunto. Eu acho que um assunto ficou bem latente. A questão dos pneus. É importante, é até interessante que a população esteja presente, que existe uma situação muito crítica na via pública. O que ocorre? É a questão da licitação. A licitação é o menor preço. O prefeito é refém, prefeito, presidente de Câmara, todo gestor público é refém da legislação maior que é a Constituição. A licitação diz que o preço menor de tal produto é que tem que ser adquirido. Então, faço lá o convite, o cidadão me chega com um pneu de R$10, o outro de 50. O 50 é da Pirelli, o de 10 é o chinês. Compra o prefeito ou o presidente da Câmara o de 50 para vocês verem o que dá. Dá cassação para o prefeito está gastando muito, dá roubo, dá isso, dá aquilo. Aí ele é obrigado a adquirir o produto de menor preço, que infelizmente vem tudo em documentos fechados. É importante que a população saiba que nem sempre os problemas é do gestor, e sim da forma como é gerida a coisa. E não tem remédio, gente. Se é Cafelândia, Guarantã, São Paulo, no Brasil inteiro é assim. Você tem que optar pelo menor, e nem sempre o menor é o melhor, geralmente é o pior, e bem pior. Aconteceu aqui no concurso público nosso, recorda? O concurso público está aí, o concurso foi lícito, mas a empresa não tinha capacidade para fazer um concurso daquela magnitude, e não poderia mudar. Era o preço menor, e é assim, infelizmente, essa legislação, e a gente aqui, não vou vender ilusão para vocês, dizer que a prefeitura está adquirindo coisas de péssima qualidade, mesmo porque ele não pode comprar um pneu de qualidade superior, se o preço vai ser 3 vezes mais. E todos nós sabemos, barato sai caro, mas a legislação não quer saber disso. A legislação é isso e acabou. Com relação à questão das vaquinhas aí passeando, eu vou ser sincero, o pensamento meu, como eu sempre morei numa estrada da boiadeira, né, Moisés? A gente morava ali na José Azul, que você sempre ali nós jogando bola no nosso campinho ali, que era a nossa rua, a gente acostumou a ver boiadas. Hoje eu não vejo boiada, raramente eu vejo. De fato, houve esse problema das vacas, mas como o próprio vereador falou que elas já foram presas, eu não vejo motivo da prefeitura adquirir um caminhão para poder levar essas vacas lá, se tem funcionário que pode tocá-las. Eu acho que, desde que as vaquinhas sejam presas e sejam aprisionadas, acabou, resolveu o problema. Nós somos uma cidade pequena, nós não vamos gastar com um caminhão para ficar à disposição do quê? Quantas boiadas nós vamos ter? Quantos animais silvestres nós vamos ter? Quantos boi, quantos cavalos nós vamos ter durante a vida? Certo? Todo dia nós vamos ter boiada para aprender? Então tem situações e situações. Eu só queria fazer mais um esclarecimento de fato, em cima da questão do pneu, que ficou uma situação que de repente a prefeitura ou a Câmara, ou seja lá o gestor público que for, está comprando porcaria e pondo a população em risco. Não é isso não. É que tem que pautar pelo menor preço. E o menor preço nem sempre o que é baixo preço, a qualidade é boa. Quase sempre é ruim. Tem mais algum inscrito, nobre colega? Vereador Hélio Rodrigues, o senhor tem 15 minutos. Senhor presidente, nós vereadores, professora, alunos, é muita honra, mesmo não tendo projetos na casa, mas é muita honra nós vermos cafelandenses, cidadãos que pagam seus impostos, assistindo a nossa sessão. Principalmente, um de vocês pode ser um dia um líder vereador como a gente. E isso dá muito nos orgulho de vocês aqui, assim queira que todas as sessões tivessem várias escolas, vários alunos, para ver realmente o que é feito na casa, quem pede, quem não pede, o que acontece. Isso é muito importante para a gente, engrandece a gente trabalhar mais animado. Parabéns. Eu quero falar a primeira coisa sobre a Santa Casa. Alguém brincando, ou até brincando como colega de trabalho, disseram que eu e o vereador Adilson foi até uma reunião na Santa Casa, nós dois foi especiais
em ser convidado. Eu e o vereador Adilson, vocês sabem, na cidade, estamos fazendo uma dobradinha para dois candidatos a deputados estaduais e federais, que é o Camarinha e o Ricardo Zar. Nós fomos na Santa Casa apenas a convite do provedor, que ia ter uma reunião marcada com o deputado Ricardo Zar, federal e estadual, Camarinha. Nesse encontro, teceram algumas palavras sobre o pronto-socorro. Mas quero aqui, não em defesa do prefeito, como eu sempre digo, que eu não estou aqui para defender prefeito, e eu não tenho rabo preso com nenhum prefeito, e quando precisar tecer crítica a qualquer que seja o prefeito, nos 6 mandatos que eu estou aqui, eu sempre teci, e eu não tenho medo de falar para ninguém. Se precisar falar para prefeito A ou B, eu vou sempre fazer crítica aqui, construtiva, para ajudar a administração. Não vou ter medo de falar, não. Voto quando precisar com o grupo, se for alguma coisa que vá ao encontro de ferir os contribuintes da nossa cidade, que pagam os seus impostos. E sobre dizer agora, não quero aqui defender prefeito, nem a B, nem a A, dizer que o prefeito Luiz Otávio, ele é culpado de fechar o pronto-socorro, é uma tremenda ignorância, é uma tremenda falta de respeito, é uma tremenda crítica, às vezes, destrutiva. Porque nós, naquele dia que fomos lá com o vereador Adilson testemunha, eu perguntei para o provedor da casa, provedor Luiz Ângelo Budóia, estava presente ele, o Éder e o Valdir Pegoraro. Eu falei, na frente nossa, nós estamos aqui para ver a reunião do deputado Camarinha e do Ricardo Zar. O prefeito tem sido em dia com vocês sobre o repasse de verbas. Ele levantou e disse assim, ó, de todo o tempo que eu estou aqui, da existência da Santa Casa, foi o melhor prefeito, palavras do provedor da Santa Casa, foi o melhor prefeito que a Santa Casa teve até hoje, no repasse, pagamento em dia, sem atrasar um sequer dia. Então, o prefeito Luiz Otávio, a gente tem que falar a verdade, tem que criticar quando é feito. O prefeito sempre fala, dá a César o que é de César. Então, o provedor disse, o melhor prefeito até hoje, que nunca deixou de repassar e nunca atrasou. E outra, se acontecer algo no pronto-socorro de Cafelândia, não é a culpa do prefeito Luiz Otávio, não é a culpa dos 11 vereadores dessa casa. A culpa é que o governo do estado não está repassando o valor devido. E dia 25, toda a Santa Casa do estado de São Paulo vai entrar em greve. Mas não é Cafelândia. Não é culpa do Luiz Otávio de vereadores de Cafelândia, não. É que essa é uma pressão psicológica que é válido, porque nós dependemos, falei esses dias lá no discurso com o Camarinha, porque não adianta eu tenho emprego, trabalho numa empresa boa, tenho um plano de saúde da Unimed, mas se nós não tivermos o primeiro pronto-socorro aqui em Cafelândia, nós morremos na estrada. Então não adianta ter dinheiro, não adianta lins, se faltar o primeiro socorro morre na estrada. Então a Santa Casa nossa, nós temos que brigar mesmo. Hoje conversando com o vereador Amazônia, foi vereador Amazônia, a ideia é tua, eu estou junto com você, vamos junto nessa luta, que ele está certo. É uma coisa a mais que ele está brigando pela saúde. Então, essas coisas, a mesma coisa que a gente brigar por coisas que é interesse da cidade. Então, eu quero aqui, não estou em defesa, criticando meus pares de mesa, apenas dizer que o prefeito foi um dos melhores até hoje em termos de repasse de dinheiro para a Santa Casa. Isso, palavra do provedor, Luiz Ângelo Budóia. Falou que nunca faltou. E aí aproveitou falar para a gente, eu, vereador Adilson, com a maior humildade, dissemos assim para os 3, olha, por que você, provedor, não faz uma reunião com os 11 vereadores junto com o prefeito? O vereador Adilson fez questão de falar sobre isso com o prefeito. Ficou de marcar um dia aí para conversar com o prefeito. Porque a Santa Casa gostaria que aumentasse um pouquinho o repasse do pronto-socorro. Mas se amanhã vier falar assim, dia 25 você viu, é o prefeito Luiz Otávio que fechou. Não. Eu seria o primeiro a defender o prefeito. Isso aí é uma greve do Estado. É o governador que não está repassando aquilo que é devido à Santa Casa. Está repassando pouco. Agora, é claro que nós vereadores, tenho certeza que todos os vereadores aqui, vai no prefeito e tentar que o prefeito passe pelo menos um pouco a mais para ajudar no pronto-socorro.
Quero aqui aproveitar, parabenizar a palavra do vereador Paulo sobre aquele buraco lá perto da escola Kennedy, do proprietário, professor Carlos Camargo. Realmente, uma senhora foi lá em casa essa semana dizendo para mim que ela ia saindo da casa dela e a pessoa com a moto veio correndo, subiu a calçada e quase derrubou ela para tirar aquele buraco. E ela falou, por favor, eu até ia falar isso na sessão também, e ia falar com o prefeito. E eu não consegui falar com ele, parece que hoje ele teve que assinar um convênio rápido em Bauru, ele teve que sair às pressas, mas eu vou também fortalecer as suas palavras, que é verídico. Precisa urgente arrumar com decência. Porque não é a administração do Luiz Otávio que fez. Aquela porcaria lá foi feita em outra administração. Aquela porcaria lá foi feita em outra administração. Que afundaram onde deveria afundar, fizeram enganação e largaram lá. E ele está continuando também, arrumando lá mais ou menos, que precisa ser consertado. Outros fizeram uma cagada, deixaram aquilo lá, e agora ele arrumou esse tempo, mas chove aí, vem, leva embora, que muitas cagadas o prefeito fez, né? Bota cagada nisso, né? Se for falar aqui, acho que eu vou tecer a noite inteira falando. Então, é o seguinte, sobre a vicinal, vereador Paulo, está coberto de razão. Eu vejo você incansavelmente falando sobre isso aqui. E Vossa Excelência não está defendendo interesse seu, não. Porque você não mora lá, você fica de vez em quando lá. E é perigoso mesmo. Já falou, 8 vidas já foram tiradas lá. E não custa, não importa o que é, tem que ser feito. E nós temos que faça mesmo uma indicação aí, que nós 11 vamos assinar e, se possível, conversar com o prefeito sobre isso, porque é vidas. E vidas, se até os animais hoje têm direitos, imagine ser humano. Então, o ser humano tem que ter muito mais direito. Se os animais estão tendo direitos, nós temos que defender cada vez mais o ser humano. E temos que urgente fazer, porque vai falar, aí morre mais 3, aí morre mais 4. Aí depois, igual Vossa Excelência falou da Água da Paixão. Por que não faz agora? Então, se Vossa Excelência quiser, ou todos os vereadores, quem quiser, aí vai no prefeito e já fala para ver se arruma essa Água da Paixão mesmo. Vai esperar chover, vai esperar emburacar lá para fazer? E aqui nós estamos aqui para, eu sempre brinco, se precisar fazer crítica ao seu prefeito municipal, não tenho medo de falar. O duro é quando as pessoas falam aqui algumas coisas, e aí que é importante mesmo. O Facebook é um meio importante, a internet é a modernização do mundo, é global, mas às vezes o que fala só no Facebook, porque se sai a palavra daqui dizendo, olha, você viu, quinta-feira, dia 25, vai fechar o pronto-socorro de Cafelândia. Aí uns vereadores aproveitadores, alguns, ou alguém, vai no Facebook, ó, você viu lá? É o prefeito Luiz Otávio, rapaz, fechou o pronto-socorro. Porque tem, né? A política tem disso. Uma hora está bem com o PT, uma hora está bem com o PSDB, uma hora vai para o PL, uma hora vem para o PSD, cada um vai mudando, muda. As cadeiras mudam. Aqui as cadeiras mudam, não é? Os vereadores do passado não são os mesmos mais, ficaram alguns. Pode voltar alguém, pode voltar outros. Então, os aproveitadores, vai no Facebook fazer uma média e vai lá e aí o vereador que não levantou, não falou isso aqui, vai dançar e o cara vai ficar numa boa. Então você precisa saber que Facebook é muito importante, é globalizado, mas saber o que fala e saber o que ouve. Mesma coisa eu aviso você, professora e alunos, não é dia de falar isso hoje, mas cuidado na hora de votar. Esses dias eu perguntei para uma pessoa, em que a senhora vai votar? Eu não vou, como advogado, eu não vou falar nome aqui. Eu vou votar no fulano. Falei, por quê? Porque ele fez uma gracinha bacana lá, eu achei bacana. Aí eu falei para ela, e essa senhora estava com um caroço no seio, essa família. Aí eu falei, quando a senhora precisar de saúde, a senhora vai pedir para esse gracinha? Aí ela parou assim, é verdade. Eu não estou pedindo para a senhora votar no meu candidato, mas a senhora vota em candidato que fazem por Cafelândia. Aí tem 11 vereadores, cada um tem um candidato a deputado. A senhora vota naquele que a senhora acha melhor, a senhora não conhece o vereador tal? A senhora votou em quem? Votei no fulano. Ele deve ter um deputado que ele fez algo para Cafelândia. A senhora vai nele lá e pergunta para ele qual o deputado que fez para ele para a cidade, a senhora vota nele. Porque a senhora votar nessa gracinha aí, não vai ficar muito bom, não. A senhora vai perder o voto. E a senhora vai sofrer, porque depois a senhora pode vir atrás de mim, do vereador lá, para a saúde. Então vocês, levem essa mensagem para a rua, viu? Não deixa votar em candidato. Não estou querendo votar no meu candidato, não. Nem no do Adilson, vereador Adilson. Voto consciente, professor, porque o vereador Paulo tem um candidato, o vereador Zé Avante tem outro, o vereador Celso tem um que ele simpatiza
mais, o vereador Adriano Mazzoni tem um, o vereador Mil tem, o vereador Mário tem, o vereador Carlinhos Camargo tem. Então por que? Não é obrigado, mas não vote, porque apareceu aqui em Cafeirã fazendo gracinha, colocou papelzinho jogado. Vota no candidato que aquele vereador talvez apoia, ou que não seja vereador, que vocês mesmos veem na televisão, que fez algo pela cidade. Não precisa ser os vereadores, não precisa ser o meu candidato, nem o deles, mas vote no vereador que fez pela cidade. Porque agora aparece, gente, tudo de Copa do Mundo. Aparece, depois ó, nunca mais volta aqui. Então é por isso que é importante os vereadores, vocês cidadãos de bem, vinha-se a sessão. Então esse desabafo é só para dizer que nós vereadores temos que criticar o prefeito, sim. Fez coisa errada? Vamos criticar o prefeito, vamos votar contra, mas não vamos jogar tudo na costa dele, não. Esses buracos que estão aí na cidade já vinha emburacado 4 anos atrás. E muito emburacado, mas e muito. E pneu tem ruim, vou dizer para vocês, gente, na outra administração comprava-se, fazia-se tudo também. Tinha pneu estourando, tinha carro podre. Muitos carros que estão lá parados é porque a outra administração deixou também. Não é só esse, não. Então nós temos sim que brigar com o prefeito. Tem que fazer crítica sim. Mas está fazendo muitas coisas boas para a cidade também, entendeu? Se ele tem defeito, claro que tem. Perfeito só Jesus Cristo. Nós temos que fazer a crítica sim. O prefeito não fez, vamos chegar aqui os 11 vereadores e vamos criticar junto. Porque aqui todos têm uma intenção só. Votar consciente, trabalhar pela população. Mesma coisa esses dias. Vai colocar hidrômetros, que vocês vão colocar hidrômetros. Vocês não. O hidrômetro é uma coisa necessária do mundo. É a água. Vai faltar água para beber. E ninguém quer pôr hidrômetro na casa de ninguém, para prejudicar ninguém, não. Ninguém quer, nenhum vereador quer que pague 50, 200 reais. Nós queremos que seja fazer uma economia para que vocês possam ter água para beber, para tomar. Porque daqui a pouco tem cidade aqui já, umas 3 cidades, que não está tendo para fazer comida e tomar banho. E vai acontecer. Então nós temos que cuidar sim. E quando foi feita aquela lei aqui na Câmara, se alguém de vocês não sabem, vocês não sabem, todos os vereadores, todos, ficamos noites e noites aqui, fazendo para tentar fazer o melhor para a população. Nós fomos contra, brigamos para salário, para salário, para arbitragem, fizemos tudo o que poderia ser feito para ser a favor do povo da cidade. Eu só queria deixar a informação e a gente tem a ver de falar essa mensagem que foi levada, professor, porque é importante isso. Eu queria também aproveitar aqui e dizer a felicidade que eu tive se o Camarinha teve aí na Santa Casa. O deputado Camarinha realmente cumpriu com as palavras das verbas que ele deu. Disse daquela verba de 50, até eu falei para o Adilson tirar a faixa, mas realmente a verba veio, a verba está aí, então o vereador está de parabéns mesmo. Acabou a bateria, estamos sem problema. Vai falar mais, pode falar. Quando falar coisa boa, a bateria acaba mesmo. Só se falar porcaria, a bateria ela continua. Então a verdade é o seguinte: parabéns ao vereador Adilson, que o Camarinha fez um trabalho brilhante na cidade. Quero dizer que todos os vereadores daqui estão tendo um deputado que fez algo pela cidade. O vereador Carlos Camargo conquistou uma ponte que vai beneficiar o bairro lá do Alto Cafezal, né, vereador Carlos? O vereador Mário está com o deputado Purini. Todos aqui, todo o vereador Adriano, Campo Machado, o Celso com a Adriana Perugini, esse com a Keiko Ota, esse aqui com o Roquinho. Então vocês votem naqueles candidatos que fez algo por Cafelândia. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês. Desculpa da minha fala, às vezes um pouco alterada, mas a gente às vezes tem que desabafar e falar, porque só fazer críticas é fácil. Tacar pedra é a coisa mais fácil que existe. Então vote consciente. Não fazendo campanha aqui pedindo voto para ninguém. Estou dizendo para vocês que é um voto consciente. Muito obrigado a todos. Vereador Mário, boa noite a todos, nobres colegas, Vossa Excelência, público presente, professor, alunos da ETEC. Eu sou professor da ETEC de Lins também. Da outra vez que a Marli trouxe os alunos aqui, eu sugeri uma ideia, uma vez por mês trazer uma classe. Tenta retomar isso com ela, que é uma coisa importante. Bom, a gente estava falando aqui do pronto-socorro, dos veículos. Hoje à tarde estive com o nobre colega Paulo Anzai, fui ver quantidade de ônibus, caminhão, trator que está parado lá, porque estoura a câmara de ar, porque o pneu é ruim, etc. e tal. O nosso presidente também explicou muito bem essa questão da licitação, é um problema
da administração pública. Eu me lembro que um tempo atrás, lá no centro de saúde, fez uma licitação para comprar ar-condicionado e bebedouro. Aí a empresa, o ar-condicionado era split, como esse, na licitação. A empresa que ganhou por um preço lá embaixo, quando entregou o ar-condicionado quadradão. Por isso que ganhou, por isso que conseguiu colocar o preço lá embaixo. As coisas que eles fazem. O bebedouro era todo de plástico. A bebedouro que ainda tem hoje no centro de saúde. Não durou 3 meses, quebrou tudo. O botãozinho que você apertava de plástico. Aí as pessoas falavam, nossa, mas compra uma porcaria dessa. Porque é o mais barato, é obrigado a comprar o mais barato. Esse é um grande problema das compras, né, da administração pública. Quando a gente estava vendo hoje lá tem que colocar as cláusulas que devem ser seguidas, né? Exato. Estávamos vendo lá a frota que está parada, e eu lembrei que no ano passado, peço até a ajuda do nosso nobre colega Hélio Rodrigues, líder do prefeito, para retomar uma coisa que eu acho que não é muito investimento e pode fazer uma grande diferença. Ano passado fiz uma indicação para colocar insufilme nos circulares de Cafelândia, que agora que vai começar esse calor brabo, aquele vidro transparente, quem está lá dentro parece que está no forno. E coloca o insufilme e quebra um pouco o calor. Tenta ver se isso é possível. Para agora essa próxima estação, né, que agora a coisa vai começar a pegar. Já vou adiantar aqui um projeto que eu vou trazer na próxima sessão. E o meu querido colega Carlos Camargo, eu sei que vai me dar o apoio, como eu dei apoio para o campeonato que ele fez no começo do ano. Um campeonato aqui que eu e o secretário de esportes, estamos elaborando, fazer um campeonato de jiu-jitsu num domingo. E a coisa é só para a prefeitura. A parte da prefeitura vai ser praticamente um dia só. Inclusive, a movimentação que eu falei outro dia do Alessandro do Noni, que tem o projeto social das crianças, na mesma igreja que o nosso presidente frequenta, campeonato de jiu-jitsu, num dia, provavelmente dia 23 de novembro. Teve o mesmo campeonato em Itápolis, 1.000 pessoas estiveram presentes, acho que 600 competidores. O que a prefeitura vai ter que fazer é pagar o almoço dos juízes e dar a medalha. O resto, a empresa que vai vir organizar vai se virar com juiz, com etc. e tal. Pagamento dos juízes. Então, eu vou estar apresentando e já espero que os nobres colegas simpatizem com o projeto. A questão do pronto-socorro, ontem eu liguei para uma das pessoas que é responsável pelo pronto-socorro. Domingo à noite fiquei infernizando, coitado do rapaz, fiquei uns 40 minutos conversando com ele. Ele ficou dessa semana em passar toda a documentação de como é feito o repasse, etc. e tal. E ele me disse que há 2 anos atrás, a verba que era passada era bem menor que a de hoje, e que o que a prefeitura pediu, o pessoal do pronto-socorro, o prefeito pediu, era uma relação detalhada do que acontece, quais são os motivos que levam a existir essa falta. Porque ele me disse que o déficit mensal é de 23 a 25 mil reais. Todo mês falta 23 a 25 mil reais. E eles pediram detalhadamente por que está tendo essa falta. E ainda ninguém mandou nada da Santa Casa. Então, eles falaram, como que a gente vai negociar? A gente quer saber por que está faltando. Manda os motivos que a gente conversa. Ainda não foi enviado. Mas essa pessoa que eu conversei falou que vai me passar essa semana todas as relações. Quanto que paga disso, quanto que paga daquilo, etc. e tal. O nobre colega Paulo Anzai falou dos médicos. Isso é um problema, desde 2007 eu trabalho no centro de saúde. Eu nunca vi médico cumprir horário, e não é só médico, viu, nobre colega? Não é só em Cafelândia, em todo lugar. Dentistas também, viu? É a mesma coisa. Eles são pagos, fazem o concurso, prestam lá, no centro de saúde. Tem o maior mal-estar lá, porque eu tenho que passar o dedo, a assistente social tem que passar o dedo, o relógio de ponto, todos, menos os médicos e dentistas. Eles vão, atendem e vão embora. E a gente tem que ficar lá, cumprindo o horário. Isso é em Lins, é em Cafelândia, é em Promissão, é em Uru. E eu duvido que vão conseguir fazer médico cumprir horário. Porque o médico fala, então eu não vou. Aí não vem outro de fora. Porque o de Cafelândia não vai, o de fora, então não vem. É muito complicado. E médico de PSF, quando presta o concurso, sabe que é para 8 horas. Sim, eu sei. O médico não cumpre. O médico de posto de saúde são 4 horas por dia. O do PSF são 8 horas. Tanto do posto de saúde quanto do PSF tem uma cota, que não é para isso que eles estão lá, para cumprir uma cota, atender 16 pacientes, atendeu, vai embora. Uma vez eu cronometrei, eu fiz uma especialização para ver como que era o funcionamento de unidade básica de saúde,
o meu estudo era analisar o funcionamento do médico, do dentista, do fisioterapeuta, etc. e tal. E eu fiquei cronometrando sem ninguém ver, né, o atendimento. Tinha médico que chegava às 9 para atender 16 pacientes, às 10 para as 10 ele estava indo embora. Como atende 16 pacientes em 50 minutos? É 1 minuto por paciente, 3 minutos por paciente, e olha lá. Quando o Conselho de Medicina diz que tem que atender até 16 para 4 horas de serviço, porque eles falam que para o médico a média de um atendimento regular é de 20 minutos por paciente. Aqueles atendem 13 minutos por paciente. Então, no PSF, que recebe o salário de R$9.000, mais ou menos, em Cafelândia, R$9.000 é um bom salário, né, para Cafelândia. O médico chega às 9, às 10 vai embora. O nobre colega viu, às 11 horas o médico não estava lá. Qualquer um de nós aqui, se for num PSF, de qualquer PSF, não só Cafelândia, às 11 horas da manhã, 10h30, não encontra mais médico nem dentista. À tarde, então, vai a 1h30, 2 e pouco já foi embora. Só que os outros funcionários têm que cumprir horário. E se atrasou, descontado. De mim vem descontado 10, 15 minutos direto. Que eu chego 5 minutos atrasado e vai sendo descontado. É complicado. Hã? Não. O enfermeiro, que é quem toca um posto de saúde, o enfermeiro é o que toca, é o motor do posto de saúde de um PSF, ele fica lá às 8 horas e o salário dele é R$1.900. Então é lamentável essa realidade. É só, presidente. Só quero pegar um gancho com o vereador Mário e dizer sobre o ar-condicionado. O prefeito Luiz Otávio comprou um ar-condicionado chamado Frescão. A outra administração entrou só porque o prefeito Luiz Otávio comprou, venderam o ônibus de graça para tirar o ônibus. Certo. Dá mais prejuízo do que você pode ver. Eu não estou defendendo também. Não, mas a prefeitura dava prejuízo de milhões, bilhões, né? Deu de bilhões. Aquele ônibus só via quebrado. Foi a própria administração que tocava, é verdade. Nunca havia o coletivo ter ar-condicionado, só no Cafelândia. Vereador Mário, você está vendo, vereador Mário? O Celso é contra tudo. Ele não quer ar-condicionado, ele não quer nada para o povo. Todos os coletivos têm ar-condicionado hoje. Todos têm, o Brasil inteiro. O Celso não quer. Vai no sol quente, o povo mesmo. Ele tem ar, deixa o povo sem ar. Nobre colega agora, Carlos Camargo. Senhor presidente, nobres colegas, a professora Gislene com seus alunos aqui presente, e da escola do Paula Souza, né? Eu fico muito feliz aqui quando eu até perguntei sobre o eixo Educação de Jovens Adultos, né? Fiquei muito feliz, porque nós temos que buscar aqueles alunos que estão lá atrás, que pararam de estudar. Eu acho que isso é a melhor maneira que nós temos. Eu fico feliz. A única coisa que eu não fiquei feliz foi ser 2 anos e meio, né? Antigamente, quando funcionava na minha escola, era 1 ano e meio colegial, né? Então aumentou mais. Integrado. Tá. Então faz 1 ano a mais. Isso. Então a gente fica mais feliz, porque pelo menos já vão sair com curso profissionalizante na área administrativa. Certo? Então a gente fica contente, encontrando alunos aí que há muito tempo ficaram parados de estudar e voltando agora a estudar. Então, porque hoje quem não estuda não é ninguém. A parte educacional, a parte pedagógica nossa, do nosso ser humano, é o mais importante da nossa vida. Porque através dos nossos estudos, do nosso conhecimento, é que nós vamos obter o resultado futuramente. Se a gente estudar, nós vamos ter boas coisas. Se não estudar, nós vamos acabar no presídio. Verdade é uma só. Tornar-se bandido. Né? Já está fácil tornar bandido. A molecada não quer estudar, 13, 14 anos não quer estudar, só quer beber, só quer fumar. Né? Então, eu acho que o exemplo está aí. E nunca é tarde para vocês estudarem. Nunca. Nunca. Então, meus parabéns. E fico também feliz de você estar participando esta noite aqui com nós. Eu vou apenas fazer um resumo do resumo, só tocando alguns itens que foram tocados, porque vocês se alastraram muito, falaram muito, né? Então dá toda a explicação essencial que tinha que ser feito, a explanação que vocês fizeram. Eu acho que veículo que foi discutido aí,
né? Realmente temos que ter a solução. E vocês viram lá, quem passa na Betânia, tem um cemitério de carros velho lá, um cemitério, né? E a gente não pode deixar que isso aconteça. Então, por isso que é bom a gente sempre estar aí, dando solução, procurando solução, dando palpite, para que não venha acontecer essas coisas. Então, arrumar sempre é bom, porque nós precisamos de condições dentro do Cafelândia. Tem muita gente aí preocupado, e essa condição não só para arrumar, mas tem que ter segurança também. Mas sem segurança é complicado. E problema de buraco na cidade, nós que assumimos esse poder aqui, legislativo, o ano passado, era inúmeros buracos, né, que tinha na cidade. Então hoje, apesar de todas as críticas, porque não faz na minha casa, porque não faz na outra casa, mas já está conseguindo dar uma amenizada. E vai ficar mais fácil agora o trabalho de tampar buraco. Então, com esse buraco também, tenho cansado de pedir, mas infelizmente também não fomos atendidos também. Então, é ruim. É ruim porque as pessoas cobram a gente na rua. E a gente fica, às vezes, sem dar explicação. Porque inúmeras vezes nós já pedimos. Enquanto a iluminação também, que eu já cansei de pedir, desde o ano passado estou batendo aí da iluminação, os colegas também estão batendo, mas infelizmente, eu creio que só ter solução em 2015. Por quê? Onde que a prefeitura vai assumir. A prefeitura não quer hoje, por exemplo, a prefeitura assumir imediatamente, ele tem que ter um caminhão, aquela que levanta a pessoa para poder trocar lâmpada, trocar fio. Então tem que ter um caminhão próprio para isso aí. Então, tanto é que eles não estão tocando nem lâmpada, porque se a prefeitura for fazer um serviço desse, que é um serviço perigoso, tem que ter uma pessoa preparada para isso, uma pessoa treinada, certo? E se acontece qualquer coisa, é inteiramente a responsabilidade da prefeitura, porque não tem um caminhão próprio. Então, um dos motivos que está acontecendo para a gente trocar lâmpada, porque colocar postes, essas coisas, é um dos motivos, que eu creio que inclusive o professor Paulo Gerês, que foi professor meu da minha escola, que é da ETL de Lins, ele já está pronto para poder ter uma conversa comigo e o prefeito sobre a iluminação da cidade. Então, eu só estou aguardando o prefeito achar uma brecha para poder marcar esse encontro. E mesma coisa ao trânsito também, que também o rapaz de Lins também, o Otávio disse que tinha já o dinheiro em caixa para poder pagar, só que nós estamos aguardando, e está um problema sério. Porque a gente é obrado, faz lombada aqui, faz lombada lá, pinta aqui. Isso nós já fizemos tudo. Tudo. Então, quer dizer, agora, já cobrou um prefeito também. Então, eu estou aguardando, só que tem que ser feito ontem a lei do trânsito da cidade. Vai ficar uma coisa muito bonita, isso vai ficar muito legal mesmo, inclusive a ciclovia. Eu também estou pedindo, que é a campanha dele também, que a gente tem que bater em cima da ciclovia na nossa cidade. E se eu falar sobre licitação, nós não podemos falar, já foi feita essa explicação aqui, na licitação. Vence o menor preço, coloca os itens, vocês sabem também que geralmente não cumpre item, depois que está instalado lá é complicado, né? Mas infelizmente é um caos poder dar a licitação que você não pode comprar o melhor. Infelizmente. Gostei do projeto. Você sabe que tem o apoio mesmo. Você sabe que falar sobre esporte não tem como. Que você sabe que eu gosto disso aí, né? Então, tá aí, nobre colega. Um grande apoio, sim, sem dúvida. Vai encontrar apoio nessa casa aqui, porque é uma novidade em Cafelândia. Tá? E sobre o coletivo também, eu acho que nós temos que modernizar as conduções nossas também. Tanto é que eu pedi para tentar comprar, para poder mudar esses ônibus nossos. Principalmente aqueles amarelinhos que estão indo para a faculdade ainda. Tem que melhorar esses ônibus, trocar esses ônibus. Não é fácil fazer isso. Tudo depende de dinheiro. Mas quem tem que ver essa parte de compra, não, quando pode comprar e quando deixa de comprar, é o homem da caneta lá. A gente só apenas aqui pede.
A obrigação nossa aqui é pedir e ajudar na administração atual, ou nas outras anteriores. Só que para fazer, quem tem que fazer é ele, porque ele é homem da caneta, ele sabe quanto gasta, a licitação, aquele negócio todo. Tá? Infelizmente é isso mesmo. E não ia tocar no assunto, mas eu deixar para a próxima sessão, mas o vereador Hélio Rodrigues já tocou no assunto da ponte. Eu sou uma pessoa que, quando eu quero uma coisa, eu vou em cima e não dou sossego. Então, como eu disse, muitos vereadores, muitos prefeitos tentaram essa ponte, não conseguiram, porque não é fácil. E isso foi um desafio meu, na minha vida dentro de Cafelândia, porque eu percebi que aquela região toda cresceu muito. Então, eu me interagi tudo nesse processo. Abandonei alguns pedidos meus para eu poder dar preferencial nisso aqui. Fui 3 vezes em São Paulo, 3 vezes em Borborema e 3 vezes em Acanga, com o deputado convidado por ele. E tivemos na sala do prefeito aqui, que foi o pontapé inicial. Fiquei feliz, foi aprovado, tudo direitinho, mas dá trabalho para poder conseguir. Então, conclusão. Fui no Caluxo, não dou moleza mesmo, não dou moleza. Fui a Marília, fui no Caluxo, então peguei já a matrícula da construção da ponte. Logo em seguida, muita gente falaram, não, a CETESB vai aprovar. Você vai ver o problema que vai dar lá sobre o meio ambiente. Está aqui na minha mão a autorização da CETESB, foi pego hoje em Marília, na minha mão. Agora, só falta a outorga para poder iniciar a obra. Já pode colocar uma placa lá de 1,70 m por 1,50 m e no local que vai ser na Adelaide, Residencial Campo Belo, na rua Adelaide Molinos Pagnolo, a sogra do nosso amigo, do Rodolfo. Né? Então, eu estou feliz de estar aqui e agora vou conversar com o prefeito para colocar uma placa, fazer uma limpeza e esperar sair um diário oficial direitinho para dar início das obras. Então, é isso que nós temos que ser persistente. E o meu próximo projeto para Cafelândia é lutar agora sobre ampliação das laterais da avenida e um portal da entrada da cidade, e provavelmente 2 portais, que é o meu próximo pedido em Cafelândia, porque eu gosto de ver a cidade moderna, e a cidade sendo moderna chama muita atenção, muita atenção. Certo? Eu acho que nós estamos aqui para poder pensar tudo que é bom para o nosso município. Senhor presidente, muito obrigado. Só isso só para poder concluir o meu trabalho. Eu gostaria de usar a palavra, peço ao senhor vice-presidente Paulo Anzai que ocupe a presidência, que eu vou usar a tribuna. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, já nos congratulamos com os alunos, com a professora. Novamente, muito obrigado pela presença. Volte outras vezes. É um prazer a presença de vocês aqui, tá? Tudo o que eu pensei em comentar, acho que a maioria dos vereadores já comentaram, mas eu gostaria de reiterar algumas coisas. Primeiro, a respeito da questão da eleição. Estamos aqui a prece, vésperas de eleição. E é importante a gente não ficar só no que a mídia fala. Às vezes a mídia é direcionada para atacar o A ou o B, o candidato. É importante, gente, a gente acompanhar com as lideranças da nossa cidade e ver de fato quem de fato ajudou na cidade. Que agora aparece, como disse o vereador Elinho, aparecem 1000 candidatos, ou até mais aí. Uns fazendo gracinha, outros fazendo pirueta, outros dando isso, dando aquilo, mas na hora de fato de ajudar a cidade, são poucos os candidatos que nos ajudam. Não estou pedindo para votar no meu candidato, não. Eu até existe um projeto no Congresso para que o voto seja distrital. O que é o voto distrital? Isso seria muito interessante. Ficaria de acordo com aquela região, cada região teria um deputado estadual e um federal. Aquela região de determinada cidade só poderia votar naquela gleba de deputados. Isso é interessantíssimo, por quê? Porque aqueles deputados eleitos iam só puxar verba para aquela cidade. Mas a gente reconhece também que tem deputados lá da capital que nos ajudam. Tem muitos deputados da capital que não esquecem Cafelândia. Então isso é importante a gente lembrar.
Tem outros deputados que estão vindo aí, né, Mário? Eu estou citando e vou citar nome. O deputado Campos Machado, por exemplo, que o Adriano apoia, é um deputado que sempre nos auxilia a cidade. Renato Purini, uma nova revelação em Bauru, e tomara a Deus, torço tanto pelo Purini para que ele seja eleito, que eu tenho certeza, esses deputados vão pensar em Cafelândia. E assim como os outros. É importante a gente ter esse voto consciente, como o nobre vereador Hélio Rodrigues comentou. Com relação à saúde, acho que já foi tudo bem explanado. Aí o pronto-socorro é municipal. A responsabilidade do pronto-socorro é municipal. É repassada uma verba. Quem gera essa verba, quem movimenta essa verba é a administração da Santa Casa. Existe um déficit, como já foi comentado, mas existe essa questão que o próprio Mário já comentou, que é sobre essa planilha que vai ser estudada pela Santa Casa, se há possibilidade de aumento do repasse ao SUS pelo município. O grande problema, o nosso vereador falou sobre o governo do Estado, não estou defendendo o governo, é federal. O governo federal há mais de 10 anos não repassa a tabela do SUS. Nós já ouvimos isso muitas vezes, a gente não atenta, às vezes, para a questão. Mas o que era pago há 10 anos atrás numa consulta para o município, é pago hoje ainda. E quanto subiu as coisas, os remédios, quanto subiu o salário do médico nesse período? Então não tem Santa Casa que aguente. Há 3, 4 anos atrás, nós tivemos em São Paulo, na Assembleia, eu e o nobre colega Hélio Rodrigues, e se não me falha a memória, o presidente Ageu na época. E teve uma discussão sobre as Santas Casas do Brasil. Eu recordo que Cafelândia foi dita como uma das únicas Santas Casas que tem a conta em azul. A grande maioria já estavam falidas. Esse movimento de dia 25 que vai acontecer agora nacionalmente, diga-se de passagem, é coisa que vem lá de trás. As Santa Casa do Rio Grande do Sul, do Paraná, que são estados envolvidos, estados que correm dinheiro, que têm gestão de excelência, já estavam falidas lá atrás. Mas a nossa Santa Casa, com todos os problemas, com todas as dificuldades, a gente já está muito bem equipado, muito bem ordenado e caminhando bem no azul. Então a gente tem uma boa gestão, temos problemas sim, e vamos ter que resolver, vamos ter que nos ajustar. Eu gostaria de comentar sobre o SARA também. O SARA é uma parte à parte, é uma coisa à parte, é um assunto mais delicado de se dizer. O provedor nos disse sim que o SARA em Cafelândia está fechando. Há uns 3 ou 4 anos atrás houve uma discussão sobre o SARA. O governo do estado entendia que o SARA só poderia estar onde tivesse um público presente de 1 milhão de pessoas. A nossa região não possui isso, juntando todas as cidades, nossa região não possui esse público presente, esse público. E o Estado tinha esse interesse em tirar esse benefício do nosso município, que o nosso município não comporta, não só no nosso município, como a nossa região não comporta ter o SARA. Infelizmente, houve uma questão de gestão interna, não é do provedor, não é da Santa Casa de passagem, existe uma questão da gestão interna do SARA, eles têm os problemas internos lá, e o SARA, infelizmente, a tendência é a gente perder, ou até que ver um novo programa para audição, para que seja tocado, para que aquilo seja resolvido. Eu vou parar por aqui, visto que a gente não está tendo uma empatia aqui nos assuntos, né? Mas eu agradeço a presença de todos, viu? Fico feliz, novamente aqui eu convido aos senhores, para a professora Gislene, aos alunos, a todos, da Paula Souza, reitero aqui o convite do nobre colega Mário sobre a convocação, essa novidade, vocês viram, pelo menos uma vez por mês aqui na casa, vocês são muito bem-vindos, é importante a participação popular, a política se faz assim, não é a gente ouvindo que o João vai lá na internet, põe em Facebook, eu sempre comento aqui, Facebook, todo mundo é herói, todo mundo é forte, o cara faz e acontece. No dia a dia, mano a mano, olho a olho, a coisa muda. Aí o sujeito é obrigado a se explicar, é o sujeito obrigado a se explanar, e a coisa já muda um pouco de conversa. Então, até vocês, alunos, a todos nós, cidadãos, cuidado com o que a gente põe no Facebook. Eu penso uma coisa comigo, que a gente só tem que expor aquilo que a gente tem certeza e que a gente vai conseguir garantir uma defesa amanhã no futuro se a gente for atacado. Senão, não coloca. Que é muito fácil o herói, o cara ser forte, o cara isso acontece, mas na hora vamos ver a coisa muda. Senhores, muito obrigado pela presença, viu, professora Gislane, sejam bem-vindos. Esgotada a matéria dessa sessão, solicito a todos que fiquem em pé. O presidente é ele.
sob a proteção de Deus, declaro encerrado o trabalho dessa sessão. Muito obrigado, viu? Presidente, você não manda mais nada mesmo, hein? O presidente lá, pô.